Olá! Todos trazemos dúvidas sobre a vida, em seus diversos aspectos e quanto aos problemas mais complexos da existência. O Espiritismo é a fonte de muitas dessas respostas que a vida nos pede. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e assista as novidades desta edição. As comunicações mediúnicas provocam muita curiosidade, tanto dentro quanto fora da casa espírita. Além de seu aspecto consolador, elas demonstram a realidade da vida após a morte, mostrando ao homem a consequência de suas ações na Terra, incentivando uma vida pautada no amor. Na entrevista de hoje com Alessandre Figueira, abordaremos o tema Finalidade das Comunicações Mediúnicas. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Uma coisa que às vezes me dá muita tristeza é quando eu converso com alguma pessoa, encontro no final do dia e pergunto, e aí, como é que foi seu dia? E a pessoa olha assim, não aconteceu nada. Que estranho isso, né? Acordamos de manhã, às vezes antes do sol raiar, nos preparamos, saímos de casa e vamos para todos os afazeres, frequentemente numa correria frenética para conseguirmos dar conta dos mais diferentes compromissos. Nos alimentamos, às vezes com calma, às vezes às pressas, resolvemos algumas coisas, outras deixamos para o dia seguinte. E assim vamos atravessando o nosso dia. E quando chegamos em casa, no fim da tarde, no começo da noite, encontramos o amigo, perguntamos, e aí? Hoje eu não fiz nada. Mas como é possível? O que quer dizer esse nada? Eu tenho entendido que esse nada quer dizer, olha, eu não fiz nada que mereça uma palavra sequer. Eu não fiz nada que seja digno de notar-se, digno de nós conversarmos. E isso é muito ruim para as nossas vidas. Nós precisamos encher a nossa vida de significado. E nós só vamos ter significado na nossa vida se nós fizermos coisas que são significativas para nós e para os nossos valores. Então, se desafie a ser melhor todos os dias. Enxergue as oportunidades nos acontecimentos os mais diversos e trabalhe por superar-se, de modo que no final do dia você possa chegar, hoje aconteceu uma coisa que parecia banal, mas eu entendi algo diferente, eu consegui fazer algo mais, eu extraí uma nova lição, eu aprendi alguma coisa no encontro com uma pessoa ou observando alguma lance da natureza a qualquer momento. Não deixe que o seu dia passe sem menção de nota, faça com que o seu dia seja realmente memorável e digno e assim a sua vida vai se tornando cada vez mais digna. Qual a finalidade das comunicações mediúnicas? Este é o assunto da entrevista de hoje com Alessandre Figueira. Nos acompanhe nesta reflexão. Olá, amigos. Prazer imenso estarmos juntos em mais essa jornada. Hoje, para a nossa grata satisfação, Alessandre Figueira, e vamos falar, Alessandre, sobre a finalidade ou as finalidades das comunicações mediúnicas. Você é servidor público, estadual, e também, Alessandra, é vice-presidente da União Regional Espírita Metropolitana Norte. Prazer te receber aqui no programa. Prazer é nosso, meu caro Daniel. Obrigado, Alessandro. Então, quais são as finalidades das chamadas comunicações mediúnicas? Comunicações dos espíritos com os médiuns, com a humanidade. Qual é a finalidade dela? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse belíssimo espaço, que é o programa Vida em Foco. Quero transmitir o meu abraço a todos aqueles que nos prestigiam com a sua audiência. Essas finalidades são muitas, são diversas as finalidades. Podemos dizer que, entre outras coisas, elas revelam a sobrevivência da alma após a morte. E mais, a individualidade do espírito. Mas elas revelam ainda aspectos como a natureza da realidade da vida extracorpórea, bem como a nossa própria natureza.
possuem ainda um outro aspecto importante, que é o aspecto consolador. É confortador para aqueles que tiveram seus entes queridos através do fenômeno da morte, poder aurir o conforto de receber uma comunicação que atesta que eles prosseguem vivos. Neste particular, as célebres cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier foram peça de consolo a inúmeras famílias que puderam ali então mitigar a sua dor, o seu sofrimento e constatar que a alma sobrevive após a morte. Gostaria ainda de registrar um outro ponto, que é o aspecto de que através dessas comunicações podemos nós identificarmos questões que dizem respeito ao estado da alma na sua vida futura. Aquilo que nos espera após o fenômeno da morte. Neste particular, Allan Kardec nos oferece, na segunda parte da belíssima obra O Céu e o Inferno, que trata da justiça divina segundo o Espiritismo, numerosos exemplos daqueles que atravessaram os umbrais da morte e que impropriamente chamamos mortos e que vieram atestar a sua sobrevivência, a imortalidade da alma. A partir desses relatos, nós podemos relacionar aquilo que eles nos trouxeram, as suas impressões, sensações, e avaliarmos, de acordo com a nossa conduta intelecto-moral, as nossas virtudes e vícios, aquilo que nos espera após o fenômeno da morte. Você citou há pouco que uma das finalidades é chancelar a existência do mundo espiritual, porque de fato, quando os espíritos se comunicam através dos médiuns, são eles esses agentes vivos, né, para testar a vida além da vida. Portanto, a imortalidade ela se manifesta, mas é necessário também que entendamos que para nós os espíritas isso é fato consumado. Sem dúvida. Né? Como a gente pode atestar efetivamente que, manifestando-se através de um médium, há ali um outro psiquismo, um outro ser, um outro espírito que está grafando ou está fonando o seu pensamento? Porque, convenhamos, nem todos compreendem efetivamente a existência do mundo espiritual. O que a doutrina espírita pode nos dizer no campo das manifestações mediúnicas? A doutrina espírita é pródiga em explicações neste particular, né? Essas manifestações foram objeto de inúmeras pesquisas, né, por homens sérios. Muitos deles eram cientistas, não possuíam nenhum vínculo com a própria doutrina espírita. E através das suas observações, das pesquisas, puderam atestar essa imortalidade, essa sobrevivência da alma, não só pela riqueza de detalhes reveladas em tais comunicações, mas por algumas particularidades que só poderiam se confirmar, né, mediante uma investigação, uma pesquisa mais profunda, para confrontar aquelas informações no sentido de saber se elas eram verdadeiras, se elas eram coerentes, revelações, muitas dessas, que não se encontravam contidas, né, que não estavam no âmbito do conhecimento daquelas pessoas, né, que estavam ali naquele momento, participando, portanto não influindo diretamente no resultado dessas comunicações. Isso atestava que, de fato, essas informações só poderiam provir da mente daquele que se comunicava, ou seja, do espírito que vivenciou aquilo e que atestava com isso a sua individualidade, a sua sobrevivência, através, então, dessas comunicações. O que você está nos trazendo nos remete à própria codificação da doutrina espírita, sem dúvida. Né, Alessandra? Fale-nos um pouco sobre essa questão, temos aí cerca de 1 minuto para falar sobre esse assunto. Eu gostaria de lembrar que através dessas comunicações, dessas manifestações, foi que a doutrina espírita surgiu na Terra, Perfeito. não é verdade? Há um dado importante porque
Muitas vezes costuma-se dizer vulgarmente, né, que nós espíritas evocamos os espíritos, mas é curioso, porque os fatos que deram origem ao surgimento do espiritismo na Terra nasceram de manifestações espontâneas dos espíritos, ou seja, foram eles que vieram nos evocar. É curioso porque Arthur Conan Doyle, em seu belo livro A História do Espiritismo, chega a usar mesmo uma expressão interessante. Não faltaram nem mesmo as palmas daqueles que chegam, né, dos habitantes do mundo espiritual, a fim de chamar ao homem ao seu processo de iniciação espiritual. Então o Espiritismo é todo um convite a que nos iniciemos as questões das vidas futuras. E há, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase belíssima do Espírito Verdade, quando ele diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta sob as ordens do comando, espalham-se pela terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Esses Espíritos do Senhor são as altas potencialidades celestes, que sob as ordens do comando, ou seja, sob as ordens do Pai que está nos céus, vieram à terra para revelar a doutrina espírita, que tem um duplo caráter, o caráter divino, pois que é de iniciativa dos espíritos, e o caráter humano, pois que contou com a contribuição do homem, particularmente Allan Kardec, e aqueles médiuns e pesquisadores que se dedicaram para que o espiritismo pudesse, enfim, se estabelecer na Terra. Nós vamos para um rápido intervalo. Já retornamos. Aguarde um instante só. Aguarde alguns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, trazendo uma questão a ser discutida: as finalidades das comunicações mediúnicas. Vamos assistir. Estamos de volta, estamos conversando com Alessandro Figueira. Estamos falando acerca das finalidades das comunicações mediúnicas. Te pergunto, Alessandro, qual é a razão dos espíritos se comunicarem, trazerem as suas mensagens para os seus irmãos em humanidade através dos médiuns? Por que razão eles se comunicam? Esse é um dado importante, porque a mediunidade é inerente à nossa própria natureza, pelo simples fato de sermos espíritos. Espíritos encarnados. Não obstante Allan Kardec tenha considerado que ela possui elementos orgânicos, o que faz distinguir aqueles chamados médiuns ostensivos daqueles que não possuem essas impressões do mundo espiritual de forma tão latente, tão ostensiva, o que não significa que também não possam, em dado momento, sentir a presença dos espíritos, pois que os espíritos, conforme o próprio Allan Kardec pôde atestar em O Livro dos Espíritos, influem de tal modo sobre nossos pensamentos e atos, que disseram eles mesmos a Kardec: de ordinário, somos nós que vos dirigimos. Então, todos nós somos médiuns em graus distintos, uns ostensivos, outros não. Essa é a razão pela qual, desde que o homem existe, essas manifestações sempre ocorreram. De fato, o que você está nos trazendo é de que a história da humanidade ela é pontuada e bordada, digamos assim, por um imenso número de manifestações dos espíritos e denominados das mais diferentes formas, tanto quanto os médiuns, que outrora eram denominados de profetas. Ou seja, a humanidade nunca ficou órfã da ação do mundo espiritual sobre nós. Mas parece que isso tem aumentado. A gente pode, de alguma forma, estabelecer com uma assertiva correta essa? Nós temos um dado importante, né, que é a questão relativa à própria literatura produzida por essas manifestações, né? Nós temos, vamos dizer assim, nós somos pródigos em recebermos do mundo espiritual informações preciosas a respeito da realidade do mundo espiritual, das relações que podemos estabelecer nós com os espíritos, e esse é todo um processo de educação espiritual da humanidade.
Então os espíritos parece que não se cansam de produzir conhecimento, de produzir conteúdo, de chamar ao homem à sua espiritualização. Isso é um dado fantástico. De fato. Fale um pouquinho mais, Alessandro, porque se nós colocarmos números, por exemplo, nessa vasta literatura espírita de boa qualidade, Chico Xavier, através do seu mediunato, legou à humanidade cerca de 412 obras do mais alto teor ético, moral, evangélico, teor de consolação, de esperança. Enfim, o Divaldo Pereira Franco também, uma ação mediúnica extraordinária, mais de 250 obras, e outros médiuns notáveis, respeitáveis mesmo. São, digamos assim, as sementes que o mundo espiritual busca plantar junto à humanidade através da fenomenologia mediúnica, razão pela qual a finalidade das comunicações mediúnicas, elas basicamente estão nesse campo de ação. Hein? Meu querido Daniel, desde aquele já recuado 18 de abril de 1857, um sábado de primavera, quando o Livro dos Espíritos foi apresentado ao público em Paris, naquela oportunidade foram 1.200 sementes, 1.200 sementes da verdade lançadas ao solo da opinião pública na França e algumas obras que foram remetidas, né, para outras localidades, mostrando então esse esforço do mundo espiritual em produzir conteúdo para a nossa espiritualização. Neste particular ainda, Allan Kardec nos legou uma obra fantástica no gênero, inigualável, que é o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é um tratado de mediunidade, acerca da fenomenologia e dos aspectos que devem nortear a conduta daqueles que são médiuns ostensivos nesse trato com os espíritos. Então Allan Kardec nos oferece ali informações preciosíssimas para que nós possamos transitar com segurança nesse universo, conhecendo então também aquilo que ele denomina, né, os inconvenientes e perigo dessas relações sem uma orientação segura. O Livro dos Médiuns é a obra mais completa no gênero. De fato, estamos falando de relação que se estabelece com o mundo espiritual. É natural que essa relação ela é ostensiva, né? Em todos os instantes ela está acontecendo, mesmo malgrado as próprias pessoas e, diríamos assim, dos próprios espíritos. Mesmo que haja uma finalidade, diria, divina, para estabelecer esse intercâmbio proveitoso do mundo espiritual com os nossos irmãos que atravessaram a aduana da vida, mesmo assim há critérios de seleção da informação, mas também na relação que se estabelece com os espíritos. Fale-nos um pouquinho acerca dessa questão, em 1 minuto mais ou menos. Allan Kardec nos legou um fio de prumo para a lógica do pensamento espírita que ele aplicou nas manifestações, que ele chamou de controle universal do ensino dos espíritos. Então ele observava uma coerência nessas impressões, foram mais de 1000 médiuns que participaram do processo de elaboração da chamada codificação espírita. Então Allan Kardec ouvia os espíritos, colhia impressões da espiritualidade através de diversos médiuns, confrontando essas impressões entre si para elaborar o que ele chamou de controle universal do ensino, que é uma regra muito importante para os espíritas de todos os tempos, a fim de podermos analisar com coerência, com critério, essas informações advindas do mundo espiritual. Nem tudo que provém da espiritualidade pode ser considerado verdadeiro. É necessário analisar, é necessário criar um critério seguro de observação. E Allan Kardec nos legou esse critério através de toda a elaboração da sua obra, que é o chamado controle universal do ensino. Conversamos aqui com Alessandro Figueira, a quem agradecemos, nossa imensa gratidão, Alessandro. Muito obrigado. O tema é palpitante, né? Esperamos o seu retorno aqui. Fique conosco, o programa Vida em Foco continua. Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá!
Luiz Fernando nos envia a seguinte pergunta: os espíritos podem manipular a matéria, aparecer em fotos e emitir sons? Luiz Fernando, sendo etéreos, os espíritos propriamente ditos só podem atuar sobre a matéria com o auxílio de um intermediário. O modo como isso se dá é explicado em O Livro dos Médiuns, no capítulo 4, chamado da Teoria das Manifestações Físicas. Basicamente, os espíritos possuem um envoltório fluídico de natureza semimaterial, ou seja, de natureza intermediária entre matéria e espírito. Esse envoltório é chamado de perispírito. A rigor, trata-se de matéria mais sutil e rarefeita. Todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, possuem esse envoltório fluídico. Os encarnados, além dele, dispõem do corpo material propriamente dito, pelo qual agem ordinariamente no mundo das formas. Nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, os espíritos desencarnados precisam do concurso de um médium especialmente dotado. Este médium libera fluidos de seu perispírito, fluidos esses ditos animalizados por sua vinculação íntima a um corpo animal. O espírito desencarnado combina esses fluidos do médium com os do seu próprio perispírito e, com o resultado dessa combinação, consegue manipular a matéria. Pode levantar objetos, produzir sons, tornar-se visível a quem não é vidente, aparecer em fotos. Evidentemente, a manifestação física de espíritos desencarnados pressupõe a permissão divina. Sempre há algum propósito, ainda que desconhecido, em tais ocorrências. Esses fenômenos físicos foram muito pujantes e comuns na época de Allan Kardec. Tiveram a finalidade de chamar a atenção da humanidade encarnada para a realidade espiritual. Naquela época, eram comuns sessões em que mesas giravam, dançavam e respondiam perguntas por meio de pancadas. Mas o objetivo do Espiritismo não é produzir fenômenos, e sim combater as ideias materialistas e contribuir para a melhoria moral da humanidade. Consequentemente, esses fenômenos físicos foram se tornando cada vez mais raros. Enquanto isso, as manifestações mais sutis, de cunho inteligente, cresceram. Como resultado, hoje há uma rica e variada literatura à disposição de quem queira estudar. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Deus existe? A questão número 4 de O Livro dos Espíritos indaga: como se pode encontrar a prova da existência de Deus? Espiritualidade em gotas. A prova da existência de Deus está num provérbio popular: não há efeito sem causa. Não há efeito inteligente sem causa inteligente, mesmo que esta causa esteja oculta. Assim é o Criador, que se revela pelos seus efeitos como um autor pela sua obra. Assim se manifesta. A presença da divindade, ela é constatada pela racionalidade quando mergulhamos nesse espaço cósmico de trilhões de astros, de milhões de galáxias, numa harmonia imponderável, falando-nos do infinito que não cabe na nossa cabeça. Essa divindade traduz através dessa harmonia e desse equilíbrio em que o universo se manifesta, de que efetivamente esse grande relógio há de ter um relojoeiro, de que esta máquina sideral ela detém um grande mecânico, de que os encantos com que a natureza se nos revela mais próximo, aqui na Terra, de nós mesmos, tem que ter um escultor
para fazer um matiz num pôr de sol ou num alvorecer sempre inédito, sem repetir nenhuma vez, ou na harmonia da interação dos vários elementos da natureza, quando o sol causticante não é capaz de ressecar a pétala de uma rosa. Na sua delicadeza, na sua formosura, ela consegue receber a luz do sol e mantém oferecendo o seu aroma sem que ele a lhe lese. Essa harmonia cósmica que está no macro, mas que também está no micro, está nas nossas células, está no átomo, fala de que efetivamente há algo para além da racionalidade humana, de que o Supremo Criador, ele está muito além da criatura, porque nós apenas recriamos o já criado, e de que o próprio homem, na sua genialidade, traduz que uma causa genial o deve ter feito. Assim, Deus se revela através da sua criação e podemos acessá-lo não só pela racionalidade, mas pelo nosso sentimento, diante da poesia de uma brisa que nos toca a face, de um sorriso de uma criança, ou das estrelas que cintilam falando de um passado, posto que aquilo que vemos já passou. Essa harmonia que não cabe dentro de nós mesmos, de tanta beleza, de tanto encanto e de tanta perfeição, fala-nos de um Criador que nos criou. E se queremos prová-lo mais intensamente, olhamos para os grandes homens que conseguiram traduzir a divindade que jaz dentro de nós mesmos e que ficaram consagrados como os ícones da humanidade. Um Cristo, um Buda. Essas pessoas que passaram e passam no nosso cotidiano e que são bilhetes de Deus convidando-nos a atestar de que Ele existe. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o programa. Mande as suas sugestões ou dúvidas para contato@avidaemfoco.com.br. Acesse também www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!